Bom, bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia ao pessoal que vai nos assistir através da nossa página no YouTube. Está se iniciando agora a nossa Masterclass, né, Introdução à Psicologia Baseada em Evidências. Meu nome é Vinícius Marques, represento aqui a Liga Acadêmica de Psicologia Baseada em Evidências, com ênfase nas terapias cognitivas e contextuais. Nós estudamos hoje na nossa liga as terapias DBT, ACT e TCC, né? São as terapias mais convencionais e que o pessoal mais conhece. Nós somos aqui da cidade de Anápolis, somos da Faculdade Anhanguera, e estamos aí trabalhando para poder levar o conhecimento da psicologia baseada em evidências para os acadêmicos e também os profissionais aqui da cidade. A nossa liga ela é vinculada à Faculdade Anhanguera, mas a gente tem também parcerias com a Universidade Evangélica e com a Faculdade Metropolitana de Anápolis. Então, é uma liga vinculada a uma unidade, mas a nossa liga é considerada uma liga municipal, uma liga de Anápolis, porque ela abrange outras faculdades. Então, a gente tem alunos de todas as faculdades envolvidas na nossa liga. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje, é um prazer ser o anfitrião desse evento hoje, e gostaria de passar aqui para a nossa amiga Amanda, né? Ela vai estar falando um pouquinho, depois ela vai estar passando para o Natan, vai apresentar a liga dela, que nós estamos fazendo esse evento em co-participação com a liga deles. A palavra está com você, Amanda. Obrigada, Vinícius. Bom dia a todos. Um bom dia e um acolhimento muito especial para a Fabiana, que topou estar aqui com a gente. Nós somos da Liga Acadêmica de Teorias Cognitivas e Comportamentais, do Unisal Lorena, e nós estamos também na rede de ligas da ABPBE, e é por intermédio dessa rede de ligas que esse evento está acontecendo hoje, que eles pediram gentilmente para a Fabiana nos acompanhar nessa nossa primeira, pelo menos em relação à TCC, a primeira experiência nossa com a PBE, e vai ser incrível, e eu vou deixar o nosso diretor de PBE, o Natan Constantino, falar um pouquinho sobre isso para a gente. Obrigada. Bom dia, gente. Bom dia, Amanda. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Fabiana. Obrigado por ter topado participar. Eu sou o Natan, eu sou o diretor do setor de PBE da Liga de Teorias Cognitivas e Comportamentais de Lorena. O nosso setor de PBE começou faz pouco tempo. Eu confesso para vocês que eu estava um pouco relutante em começar ele, porque a nossa faculdade é muito conservadora. Eu achava que a gente podia ter uma relutância muito grande da faculdade, do corpo docente, mas a Amanda, forte como sempre, ela falou assim, não, a gente vai começar esse setor sim, e a gente queria te convidar para ser o diretor. Enfim, é uma honra, é muito legal isso. O nosso primeiro evento aqui focado em PBE da nossa liga. E é isso, gente, acho que vai ser muito bacana. PBE é um tema que a gente precisa começar a colocar nas faculdades. É muito legal ver que tem várias ligas que já são de PBE, não são ligas de TCC, ligas de análise do comportamento, são ligas de PBE, isso é muito legal. Enfim, acho que a psicologia tem um futuro muito, muito bacana. Obrigado, gente. Bom, pessoal, em parceria também conosco na manhã de hoje, nós temos aqui algumas ligas que estão presentes. Algumas ligas, alguns alunos que fazem parte de outras ligas e que estão presentes. Nós temos aqui hoje a Liga Acadêmica de PBE da Unime Anhanguera, lá de Salvador, na Bahia. Nós temos... eu acredito que deva ser a Liga de PBE da Universidade Federal da Bahia, né, com a Ingrid. Nós temos também a Liga Acadêmica de TCC da Unisal, que foi o que o Natan acabou de falar. Temos também, acredito que deva ser Liga de Cognição, né, Liga de Análise de Cognição, só colocou lá Cognição. Achei, Liga de Neurociências e Cognição. Então, nós temos essas ligas aí que estão participando conosco hoje, trazendo aí esse movimento aí. Então, nós temos ligas aí de todo o país, alunos de todos os países, o que mostra que a PBE está vindo forte aí
para poder trabalhar e trazer para a gente aí esse entendimento. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação da nossa palestrante. O nome dela é Fabiana Alcântara, ela é psicóloga clínica no estado de Minas Gerais. Ela é psicóloga, né? Especialista em neurociência, formada em TCC e psicopatologia, especializando em práticas baseadas em evidências, é coordenadora da Clínica Social da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências e possui vasta experiência no SUS, né, tendo trabalhado em UBS e CAPS. Então, é com ela que a gente vai ter essa experiência hoje. Seja muito bem-vinda, Fabiana. O espaço é todo seu. Muito obrigada, Vinícius. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá tudo certo com o áudio? A imagem também, vocês estão vendo? Tudo certo, né? Então, tá. Primeiro, eu queria agradecer o Vinícius, a Amanda, o Natan e todo mundo que está aqui, está assistindo. Eu fiquei muito feliz com o convite. Para mim é uma honra poder compartilhar um momento com vocês. Eu já estive nesse lugar, né, de estar na universidade e querer entender um pouquinho mais sobre psicologia baseada em evidências. Eu mesma fui descobrir muito tarde, dentro da graduação, a PBE, lá por volta do 8º período, foi que eu fui ter o meu primeiro contato com uma professora de terapia cognitivo-comportamental, falando um pouquinho sobre prática baseada em evidências, mas nada também com muito afinco, né? Mas depois da minha formatura, eu comecei a me dedicar um pouco mais para estudar a prática baseada em evidências, em psicologia, e consegui, então, trazer isso para o meu campo de atuação, né? Que nos primeiros meses ali de atuação não fazia parte da minha vivência cotidiana, da clínica, não era uma atuação constante para mim. Vocês ainda estão me ouvindo? Estão me vendo? Tudo certo? Tudo certo. Não sei se vocês estão me ouvindo, porque vocês estão travados aqui para mim. Agora voltou. Sim. Voltou, Fabiana. Tudo certo aqui, Fabiana. Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Sim. Vocês conseguiram ouvir tudo que eu falei? Sim. Ah, tá, porque a imagem de todo mundo ficou paradinha aqui para mim. Então, no final deu uma travadinha, mas agora foi. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Vou dar início aqui, então, à nossa apresentação, tá? No final, a gente vai abrir para perguntas, mas eu espero também que seja uma partilha interativa com vocês, tá? Então, tem alguns momentos aqui que eu separei também para a gente poder exercitar junto, pensar juntos, tá bom? Vocês me digam, por favor, se vocês estão vendo a apresentação direitinho. Tá tudo certo? Tudo certo. Ótimo, obrigada. Bom, o Vinícius já me apresentou, mas eu vou me apresentar novamente. Eu sou a Fabiana Alcântara, eu sou formada em Psicologia pela PUC Minas, no campus do Coração Eucarístico, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou especialista em neurociências pela UFMG, sou especializanda em práticas baseadas em evidências em psicologia clínica pelo INPBE, me formei em terapia cognitivo-comportamental e em psicopatologia. Eu também sou palestrante, sou membro colaboradora da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências e também sou coordenadora do projeto social da ABPBE. Depois da minha formação na faculdade, depois da minha graduação, eu tive a oportunidade também de, para além da prática em consultório, né, trabalhar no SUS, que era uma das minhas maiores vontades, né, então eu tive a oportunidade de atuar no SUS durante algum tempo em UBS e também em CAPS 3, e foi uma experiência muito gratificante para mim, até para que a gente tenha uma noção também do alcance e da necessidade de persistir
com a implementação da PBE dentro da nossa prática, né? E não só dentro da clínica, não só no consultório. A gente precisa pensar em PBE também, permeando a psicologia como um todo. Mais para frente a gente vai falar disso também, tá? Construir aqui uma agenda para vocês se nortearem de onde nós vamos estar, do que nós vamos falar hoje. Então, a gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre os primórdios, né, da prática baseada em evidências em psicologia, para entender um pouquinho como foi que essa discussão dentro da psicologia surgiu e como a PBE chegou até nós, tá? Depois, vamos entender um pouquinho melhor por que trabalhar com psicologia baseada em evidências, a importância disso para a nossa atuação, seja na clínica ou em qualquer outro campo da psicologia. E vamos passar aqui pelos pontos que são importantes e que constituem a PBE. Melhor evidência disponível, expertise profissional e o contexto e subjetividade do paciente. Por último, a gente vai falar um pouquinho sobre ética e psicologia baseada em evidências, tá? Bom, para a gente começar entendendo um pouquinho aqui do que se trata práticas baseadas em evidências, como começou, vamos trazer um contexto histórico para a gente poder se situar. Lá em 1952, esse cara que está aqui na foto, que é o Hans Eysenck, ele publicou um estudo, que é esse que está aqui do ladinho. Eu só o encontrei em inglês, mas é possível da gente traduzir também para facilitar a leitura, mas ele produziu e publicou esse estudo, que foi um pontapé inicial para a psicologia baseada em evidência. Nesse estudo, o Hans faz um questionamento sobre a eficácia da psicoterapia. E ao longo das avaliações que ele faz sobre as intervenções que eram propostas na época, lembrando que a gente ainda não tinha um contexto de terapias comportamentais, isso ainda não era algo posto naquela época, né? A conclusão que o trabalho do Eysenck chegou é de que a psicoterapia não era superior que a mera passagem do tempo. O que significa isso, né? Ele quis dizer, então, que, se você tratar o seu paciente com a psicoterapia, ou se você não fizer nada com ele, não muda nada. Psicoterapia não serve para nada. Foi basicamente o que ele postulou ali com esse estudo. E nesse momento, houve uma grande conturbação nos clínicos, os pesquisadores, os psicólogos da época. E foram diversas reações que nós tivemos ali a essa publicação do Eysenck. Desde pessoas que queriam que não fossem mais feitos estudos para se discutir a eficácia da psicoterapia, pessoas que queriam aprofundar mais esses estudos, pessoas que já tinham postulado que funciona assim, eu pratico, eu faço com os meus pacientes e dá certo, vamos deixar do jeito que está, não tem que mexer com isso. Mas, felizmente, uma das reações, um dos efeitos mais importantes que essa publicação do Eysenck trouxe para a gente foi esse estímulo para uma busca dessa demonstração de resultados da psicoterapia. Então, a gente teve, depois desse momento, várias décadas de produção de estudos para tentar demonstrar os resultados e a eficácia da psicoterapia. Dentre esses estudos, um também que ganhou destaque lá em 75, já estamos aí, né, quase 30 anos depois, né, mas lá em 75, um estudo do Luborsky. E nesse estudo, Luborsky e colaboradores fazem uma apresentação em que eles concluem que toda terapia funciona e que elas funcionam igualmente. Então, elas não só funcionam, como qualquer terapia serve para tratar qualquer quadro clínico. Não importa se tem um diagnóstico, se não tem, pode ser uma terapia de base psicodinâmica, pode ser uma TCC, qualquer que seja a psicoterapia, vai funcionar. E aí, esse estudo que Luborsky e colaboradores publicaram ficou conhecido na literatura científica como o veredito de Dodô. Eu não sei se vocês já leram Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, mas o nome, ele faz uma alusão
há uma parte específica que está descrita ali no livro, ela não está representada nos filmes recentes que a gente tem de Alice no País das Maravilhas, mas nesse cenário específico que está descrito ali no livro, iam acontecer uma corrida ali na floresta e os animais ficaram um pouco confusos, porque aquela corrida era uma corrida circular, então eles não estavam entendendo muito bem o que era início, o que era meio, o que era fim, onde que era a chegada, como que ia decidir quem ganhou, qual era o critério que eles iam utilizar para isso, né? E aí o Dodô, que está aqui representado nessa imagem, que é esse pássaro que vocês estão vendo, disse que todos iriam ganhar, todos iriam receber prêmios. Então, basicamente, essa alusão ficou aí muito conhecida dentro da prática clínica depois dessa publicação do Luboski. Ele ainda faz até uma alusão ali, uma referência a essa fala do Dodô no livro Alice no País das Maravilhas, no seu artigo, né? Então, todas as terapias funcionam igualmente, todos ganharam, né? Ninguém perdeu. É basicamente o que o Dodô queria dizer e o Luboski e colaboradores também. Só que diversos pesquisadores questionaram, ainda assim, esse veredito de Dodô. Se vocês jogarem nos buscadores que a gente usa para pesquisa, PubMed e afins, veredito de Dodô, vocês vão encontrar diversos artigos ali falando um pouquinho sobre isso, tá? Mas então, diversos pesquisadores questionavam esse tal veredito de Dodô e essa ideia de que toda terapia funciona igualmente para todas as coisas. Então, estudos continuaram sendo produzidos, fazendo alguns questionamentos em relação aos fatores comuns e fatores específicos que são existentes na terapia. Eu não vou entrar muito nessa seara, porque ela daria uma outra aula, mas, basicamente, fatores comuns é aquilo que está implicado em toda e qualquer terapia. Então, a empatia, o vínculo terapêutico, que é importante, né, para a melhora do paciente. Então, independente de abordagem, esses fatores comuns eles vão estar presentes. E os fatores específicos é aquilo que baseia aquela teoria, né? Então, é o racional, é o raciocínio que está envolvido ali por trás da construção daquela teoria em relação àquela abordagem terapêutica. Então, são as especificidades, as ferramentas, as estratégias que são diferentes para cada uma dessas abordagens, tá? E aí, diante dessas diferenças, desses questionamentos, a gente culmina aqui, então, na criação da APA, que vem com alguns questionamentos, trazendo práticas baseadas em evidências, para continuar-se, então, estruturando alguns estudos para que a gente pudesse dimensionar melhor a eficácia da terapia, entender os efeitos, efetividade, eficiência, e a partir daí, então, a gente começa a ter uma discussão mais pautada na PBE dentro da psicologia. Tudo bem até aqui? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tranquilo. Tudo certo. Sim, Fabiana. Bom, e aí agora eu queria que vocês pensassem junto comigo, que a gente fosse refletindo juntos ao longo do nosso caminho aqui, por que práticas baseadas em evidências em psicologia? Então, por que a psicologia baseada em evidências? Vamos pensar que a gente tem um paciente aqui com um transtorno depressivo maior e que ele chega até a clínica buscando tratamento. E, atualmente, dentro da psicologia, a gente tem uma diversidade enorme de intervenções que a gente poderia utilizar para tratar esse paciente. Então, a gente poderia tratar esse paciente com a terapia cognitivo-comportamental, a gente poderia tratar esse paciente com a psicanálise freudiana, a gente poderia tratá-lo através da análise do comportamento, dentre diversas outras abordagens. E aí, a gente entra num outro questionamento. Como escolher qual a melhor abordagem, qual a melhor intervenção para utilizar naquele contexto, com aquele paciente, com aquele quadro clínico específico? Como que a gente faz para escolher, então, essa intervenção? Quais critérios que a gente vai utilizar?
Bom, vocês talvez já tenham escutado isso ao longo da faculdade, ou mesmo antes de entrar na faculdade de psicologia, mas uma ideia que permeia muito a formação do psicólogo é que a gente pode fazer essa escolha através da nossa preferência pessoal, através da nossa visão de mundo, da nossa visão de homem, e que isso vai, então, guiar a nossa escolha para a gente conseguir inferir qual vai ser a intervenção que a gente vai utilizar na nossa prática clínica. Só que tem algumas problemáticas em relação à escolha a partir da preferência pessoal. Vocês conseguem pensar em algumas dessas problemáticas? Eu acredito que seja muito limitado apenas a nossa própria visão pessoal. Ok, tem uma limitação que vai muito enviesado, né, daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso que é bom. Mais alguém? Eu acho. Fabiana. Desculpa, você. Não, pode falar. Eu acho que a gente pode levar até para o lado de uma crítica do que a gente tem visto muito na atualidade, que são as pessoas oferecendo psicoterapia através de crenças. Então, por exemplo, psicologia religiosa. Então, acho que podemos ir por esse lado também. A gente poderia, talvez, ferir até a ética profissional, né, partindo dessa experiência pessoal. Quem mais ia falar? Eu ia comentar só, ia fazer uma citação, inclusive, Fabiana, que uma das primeiras vezes que eu conheci PBL, eu conversei com o Jean Leonardi, e ele deu uma analogia para mim que eu uso bastante até hoje, que é, imagina que você vai no médico, e aí você tem uma doença, e o médico fala para você assim, olha, esse remédio aqui é o melhor que tem as evidências para te tratar, mas eu prefiro esse aqui. Não é isso que você quer, né? Exatamente. Então, a gente entra dentro de uma confusão quando a gente parte para a preferência pessoal, para uma experiência que é muito minha, para fazer essa escolha, né? Não deveria ser assim. Mas vamos pensar um pouquinho mais sobre essas problemáticas. O que a gente pode encontrar aqui, então, de atravessamento? Quando a gente olhar aqui para esses dois exemplos que eu coloquei, ó, o Aaron Beck e o Freud. Vamos pensar neles aqui, né, como construtores aí, pensadores de duas abordagens dentro da psicologia, a TCC e a psicanálise. Aqui, a gente tem intervenções diferentes que têm bases diferentes. Então, a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, se eu escolhesse utilizá-la para uma intervenção, eu poderia ter uma ferramenta como um registro de pensamentos disfuncionais para utilizar com o meu paciente. Enquanto na psicanálise, a associação livre é algo que faz muito sentido dentro dessa percepção que eles constroem ali a partir, né, dessa abordagem. Só que aqui a gente entra num ponto. Essas abordagens que são distintas, elas têm uma divergência de base que colocam elas num lugar em que ambas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, o registro de pensamentos disfuncionais faz sentido na terapia cognitivo-comportamental porque ela compreende que crenças nucleares impactam no comportamento que o indivíduo tem. Para a psicanálise, o inconsciente psicodinâmico causa o comportamento. Então, a gente tem aqui duas abordagens que divergem completamente dentro do que sustenta a forma com que elas vão dirigir o tratamento, pensar o indivíduo, pensar um diagnóstico, inclusive, né? Então, essa pergunta, ela ainda segue. Então, peraí, se ambas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, se elas têm bases distintas, e eu usei as duas aqui de exemplo, mas a gente pode pensar em inúmeras abordagens, né, dentro da psicologia, inúmeras intervenções, ainda assim, qual seguir? Como escolher? Como fazer essa escolha de maneira assertiva, né? Alguém poderia responder, bom, a minha prática funciona.
eu uso psicanálise, ou eu uso TCC, ou eu uso terapia sistêmica, e na minha prática funciona. Os meus pacientes, eles melhoram. Eu vejo a evolução desses pacientes. E aí eu tenho que te contar uma coisa que talvez você não saiba, mas melhora clínica na terapia não significa que ela foi ou está sendo efetiva. A gente volta lá naquilo que eu citei anteriormente sobre fatores comuns, fatores específicos, para vocês irem se lembrando, né, e conseguindo fazer os links. Por quê? Porque existem inúmeros outros fatores que impactam na melhora de um paciente quando a gente está falando da psicoterapia, que vão para além da intervenção. E a gente vai dar um nome, né, para esses fatores de confundidores. Então, pautar na minha experiência pessoal, no que eu vi que funciona, pode me levar, certamente vai, para um grande equívoco, justamente pelos confundidores. Vamos entender um pouquinho melhor o que é isso, tá? Confundidores são fatores que mudam o desfecho clínico, mas eles não têm uma relação com o tratamento. A gente tem diversos confundidores, inclusive em relação ao próprio terapeuta, mas eu coloquei 3 aqui para ficar mais básico e fácil de a gente entender, porque também daria uma outra aula. Vamos pensar aqui, então, nesse primeiro confundidor, que é a passagem do tempo. O que significa, então, um confundidor de passagem do tempo quando a gente está falando do tratamento em saúde mental? A passagem do tempo, ela permite que outros fatores na vida do seu paciente mudem. Então, vamos supor que o seu paciente chegou tendo crises de ansiedade e ele tinha uma demanda, uma queixa muito específica relacionada à segurança financeira, ao bem-estar dele e da família dele, por exemplo. E esse paciente não tinha um emprego, ou tinha um emprego que não era o suficiente para que ele conseguisse dar conta de todas as necessidades dele e da família dele. E aí, ao longo do tratamento, o seu paciente ele muda de emprego. Ele consegue um emprego melhor, agora ele consegue não só bancar a casa, mas também ter momentos de lazer com a família, pagar um plano de saúde para os filhos. Ele consegue, então, ter uma segurança financeira, que era uma das queixas dele, inclusive, melhor. E aí você percebe o seu paciente melhorando, tanto em relação ao humor, quanto em relação às crises de ansiedade. E aí você pode, equivocadamente, atribuir aquilo à terapia. Mas, na verdade, o que aconteceu ali é que as circunstâncias da vida daquele indivíduo mudaram, e isso propiciou também uma mudança em relação ao sofrimento que aquele indivíduo sentia. Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim, faz sentido. Ok? Ótimo. Bom, um segundo confundidor, que também é muito importante, é a regressão para a média. Normalmente, um paciente ele não busca a psicoterapia quando ele está ali num estágio inicial de um adoecimento. Então, o que isso significa? Esse paciente que eu citei lá no comecinho, né? Vamos supor que a gente tem um paciente com um transtorno depressivo maior. Vamos supor que a maior parte do tempo, esse paciente, ele está ali deprimido numa escala 5. Ele trabalha, ele vai para a faculdade, ele ainda é funcional, ele toma banho, ele come, mas ele não deixou de estar deprimido por isso. Ele ainda tem manifestações sintomáticas da depressão, ele ainda tem momentos de vazio, de tristeza, de ruminação de pensamentos e etc. E aí, em um dado momento, o tempo vai passando, ele entra numa crise. E esse estágio depressivo sobe para um 8. E aí o paciente tem ideação de autoextermínio, etc. E então, é nessa hora que, muito provavelmente,
depois de já ter tentado outras coisas, de ter esperado melhorar sozinho, de ter ficado se sentindo mal por algum tempo, mas dando conta ainda de levar a vida, mesmo que de uma maneira não tão agradável, esse paciente vai chegar para você no seu consultório. Só que, o que significa isso da regressão para a média? A média desse paciente era um 5, não era aquela depressão no 8, 9. A tendência não é que ele permaneça no 8, 9 para sempre. A tendência é que isso vá regredindo com o tempo, de volta para um estado basal, para um estado base dele ali, do 5, do 4, novamente. Então, pensando aqui em outros exemplos, na medicina, por exemplo, você gripou, não foi ao médico, não tomou nenhuma medicação, só tomou um banho quente, colocou uma meia, descansou lá no final de semana, e os sintomas foram melhorando com o passar do dia. Então, você teve aí, né, um momento em que você saiu do seu estado basal, que era de estar saudável, ficou muito mal e melhorou novamente. Voltou para o seu estado de estar saudável novamente, não estar mais gripado. Saindo aí dessa lógica, vamos pensar aqui que eu, mineira, todo dia como arroz, feijão, um anguzinho, frango com quiabo, é a minha comida cotidiana. E aí eu decido fazer um tour gastronômico pela China e quero experimentar várias comidas que não fazem parte da minha dieta cotidiana. E aí eu provo ovo de 1000 anos, provo uma panqueca de ostras, eu como uma sopa de caranguejo, eu saio da minha dieta habitual, eu não fico ali dentro da minha dieta de sempre, saio da minha média, vou para um lugar extraordinário, né? Mas esse extraordinário ele não é comum para mim todos os dias. Se a gente pensar até a nível de emoção, é a mesma coisa. Alguém que está em uma crise de ansiedade, ela não fica numa crise de ansiedade para sempre, mesmo se ela não fizer nada. Uma hora ou outra, isso vai remitir, isso vai voltar para um estado basal, tá? Então, a regressão para a média é isso. O paciente chega lá num estado muito mal, começa a fazer terapia, consequentemente, ele não vai ficar mal para todo sempre. E talvez isso não tenha nada a ver com a intervenção que você realizou, mas sim com o fato de que ele regrediu para a média novamente, tá? E por último, o efeito Halford. O que é o efeito Halford? Normalmente, a gente muda o comportamento quando a gente está sendo observado. Então, tem lá uma câmera sorria, você está sendo filmado, você ia cutucar o seu dente ali, você não cutuca o dente na hora mais. Você tende a manter um comportamento mais esperado para aquele contexto em que você está, para aquele ambiente em que você está, porque você está sendo observado, vigiado, o seu comportamento está sendo notado por outras pessoas. Na terapia, o seu paciente está sendo notado por você. Então, você tem um paciente que tem uma queixa sobre a desorganização dele. Não organiza as coisas, se perde, não consegue organizar a cama quando levanta, e isso para ele é um incômodo. E aí, durante o processo terapêutico, ele vai construindo ali alguns comportamentos que se aproximam um pouco mais dessa organização. E aí a gente pode entender que, o que eu estou fazendo está melhorando esse paciente. Ele está conseguindo manter essa organização, né? Quando, na verdade, se eu não construir uma base que vai ajudar esse paciente a entender esse comportamento, por que esse comportamento existe e como sustentar esse comportamento no longo prazo, construir novos comportamentos e manter estes comportamentos, ele vai sair da terapia e ele vai voltar a ter o mesmo comportamento, porque agora ele não é observado mais, ele não tem que te dar um feedback, ninguém vai perguntar para ele se ele manteve uma organização ou não em relação às coisas dele durante a semana dele. Tudo bem até aqui? Tudo sim, Tudo certo, sim. Tudo certinho. E, inclusive,
Que oratória, Fabiana. Eu tô babando em você. Nossa, Obrigada. Seus exemplos são excelentes. Ah, que bom que tá ficando claro. Obrigada. Tô amando, viu, a sua explanação. Tá muito boa, viu? Bom, obrigada, gente. Que ótimo. Fico feliz, viu? Qualquer coisa, vocês vão anotando aí também, pra vocês não esquecerem. Perguntem no final, tá? A gente vai abrir para isso, tá bom? Combinado. Ótimo. Bom, então, os confundidores, eles podem dar para a gente essa ideia de que a terapia está funcionando, enquanto, na verdade, ela não está. E ela não... É assim, ó, a terapia em si, a intervenção em si, não é a causa da melhora do seu paciente, mas é o fato de haver uma intervenção. Entendem? Então, não é porque a minha intervenção, as ferramentas que eu estou utilizando, elas estão ajudando o paciente a progredir. É porque ele está fazendo alguma intervenção, qualquer intervenção, que ele tem essa noção de melhora, ok? Vamos aqui, então. Bom, e o que é, né, psicologia baseada em evidências? O que é essa prática baseada em evidências? A prática baseada em evidências em psicologia é a integração de 3 pilares. O primeiro, as melhores evidências científicas disponíveis, a expertise do profissional e o contexto e a subjetividade do paciente. O que não é psicologia baseada em evidências? Não é apenas uma tomada de decisão. Eu, inclusive, já pensei que fosse, no sentido de um norteador para uma tomada de decisão clínica. Normalmente a gente vê essa explicação por aí, ela pode até ser didática, mas o que isso quer dizer com não é apenas uma tomada de decisão? A tomada de decisão, e aí nem é a tomada de decisão clínica, porque eu falei para vocês que PBE está em vários espaços, em toda a psicologia. Então, se a gente pensar em psicologia escolar, hospitalar, do trânsito, psicologia, enfim, todas as especialidades da psicologia, elas devem ser sustentadas pelas evidências científicas. Então, não é só uma tomada de decisão clínica, não é só um raciocínio clínico que precisa ser embasado nessas evidências, tá? Então, ela não é apenas uma tomada de decisão, porque a decisão, a escolha da minha intervenção é só uma parte do que é a prática baseada em evidências em psicologia. Ela é só um pedacinho disso, né? Então, eu decidir qual intervenção eu vou tomar, decidir qual decisão eu vou adotar ali naquele contexto, é só um pedacinho do que é a prática baseada em evidências, tá? Vamos aqui destrinchar isso um pouquinho melhor. Bom, melhores evidências científicas disponíveis. Por que está no plural? Porque não é só uma. Ter um estudo, isso não é a melhor evidência. Então, é um conjunto de estudos, é um conjunto de evidências, tá? Expertise profissional e o contexto e subjetividade do paciente. A gente vai falar melhor sobre cada um desses pontos, tá? Vamos aqui, ó. Melhores evidências disponíveis. Comprovação de que as intervenções cumprem seus objetivos. Evidências são informações que aumentam ou diminuem a probabilidade de uma hipótese ser verdadeira. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Só é possível que a gente observe uma melhora e infira uma melhora num quadro de saúde mental para um indivíduo e que ela é decorrente da intervenção que eu fiz, se ela for superior a essa melhora causada pelos confundidores. Então, a gente tem que ter aqui um comparativo para conseguir fazer isso. Quem que vai dar esse comparativo para a gente, né? São as evidências. São através delas que nós vamos conseguir encontrar, então, esses resultados que vão dizer, olha, se você aplicar a terapia cognitivo-comportamental com o seu paciente que tem transtorno depressivo maior, isso é
melhor para ele do que a mera passagem do tempo, por exemplo. É melhor para ele do que se você aplicar a terapia psicanalítica, por exemplo, tá? Bom, vamos pensar aqui numa questão. Quando a gente pensa, né, que evidências são informações que aumentam ou diminuem a probabilidade de uma hipótese ser verdadeira. Vamos pensar que Vó Maria fez um pudim maravilhoso, deixou lá em cima da mesa depois que ela desenformou para chamar os netinhos para comer. Tempo que ela foi lá, quando voltou ela e os netinhos, metade do pudim tinha ido embora. E aí fica, uai, como assim que esse pudim não está mais aqui? Metade dele? Quem comeu esse pudim? Então vamos desvendar esse crime. Na hora de fazer isso, o que a gente vai buscar ali? Evidências. Aí você vai olhar para um lado, para o outro, vai ver lá o Totó, cachorrinho da família, e tem uma patinha dele em cima da cadeira, bem embaixo de onde está o pudim. Essa evidência é uma evidência que aumenta a probabilidade da hipótese de que foi o Totó que comeu o pudim ser verdadeira. Aí vocês olham mais de perto assim no Totó e tem o focinho dele cheio de pudim. Essa é uma segunda evidência que aumenta a probabilidade da hipótese de que o Totó comeu metade do pudim ser verdadeira, tá? Então, é isso que a gente está buscando quando a gente está falando de saúde mental. É uma intervenção, né, que é baseada em evidências, e essas evidências vão cada vez mais, a reunião delas comprovar, aumentar a probabilidade de que essa intervenção seja, de fato, a verdadeira, a melhor ali para aquele contexto, tá? E para a escolha da intervenção, a gente tem que avaliar qual está apoiada pelas melhores evidências. E quem que vai normalmente dar para a gente essa direção? Um ensaio clínico randomizado, que é a principal forma de produzir uma boa evidência de eficácia. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Para a gente pensar aqui no ensaio clínico randomizado, a gente precisa entender que para se fazer um bom estudo em saúde, aqui em saúde mental, a gente precisa ter uma boa pergunta de pesquisa. E para a gente estruturar essa pergunta de pesquisa, a gente normalmente já tem um caminho padrão. Esse caminho padrão é a PICOT, que vocês estão vendo aqui. E aí, a PICOT ajuda a gente a ir direcionando algumas informações que a nossa pergunta deve ter. O P é de população, o I de intervenção, C de comparador, O de outcome, desfecho, e o T de tipo de estudo, delineamento. E aí, eu queria que a gente pensasse juntos aqui agora e que vocês fizessem isso junto comigo, tá? Quero que vocês tentem formular uma pergunta de pesquisa a partir da seguinte picote que eu vou colocar aqui, tudo bem? Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí. Então, a nossa população é a população brasileira. Nossa intervenção é a terapia comportamental dialética, DBT. Nosso comparador é a terapia psicodinâmica. Nosso desfecho é na melhora do transtorno de personalidade borderline. E o nosso tipo de estudo vai ser um ensaio clínico randomizado. Vocês conseguem formular uma pergunta de pesquisa para a gente, por favor? Peraí, pensando. Tudo bem. Podem pensar, eu vou dar um minutinho para vocês pensarem, tá? Alguém?
Eu tenho uma. Sim, diga. Qual seria a pergunta que você faria? Em adultos da população brasileira com transtorno de personalidade borderline, a terapia dialética comportamental é mais eficaz do que a terapia psicodinâmica na melhora dos sintomas, segundo ensaios clínicos randomizados? Qual é seu nome? Eu não estou vendo vocês, tá, gente? É o Vinícius. Ô, Vinícius, é você, né? Ok. Eu vou colocar aqui a pergunta que eu elaborei, uma boa pergunta, a sua também. Ó, uma pergunta bem básica. A DBT é eficaz para produzir melhora no transtorno de personalidade borderline, em comparação com a terapia psicodinâmica? Ok? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso no próximo slide, para vocês entenderem a importância dessa pergunta bem estruturada dessa forma. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse desenho que está aqui na tela. A nossa pergunta é: a DBT é eficaz para produzir melhora no transtorno de personalidade borderline em comparação com a terapia psicodinâmica? O que é esse desenho que está aqui? Por que é ele que está aqui? Porque a gente vai fazer um ensaio clínico randomizado. Lembra que no delineamento do meu estudo, foi isso que eu decidi que eu ia fazer? Um ensaio clínico randomizado? Então, vamos entender como funciona um ensaio clínico randomizado e por que está disposto a imagem dessa forma. Essa primeira imagem que nós temos aqui, com várias pessoas, é a nossa população com transtorno de personalidade borderline. Então, a gente pegou um grupo de pessoas brasileiras com transtorno de personalidade borderline e vamos dividi-las em dois grupos. O grupo A, que é o de cima, e o grupo B. E nós vamos fazer isso de uma forma randomizada. Por que fazer isso de uma forma randomizada, né? Por que é ensaio clínico randomizado? Palavra difícil para falar, que nós vamos fazer isso de maneira aleatória. Tem vários outros fatores aqui também que vão estar envolvidos, mas também daria uma outra aula. Mas então vamos focar só nessa parte. Então, ó, nós vamos fazer essa divisão desses grupos de maneira aleatória, de maneira randomizada. E aí ficou o grupo A, que vai receber a intervenção X, e o grupo B, que vai ser o grupo controle. No nosso grupo A, vamos aplicar a terapia comportamental dialética, vamos aplicar a DBT. No grupo controle, vamos aplicar a terapia psicodinâmica. E por que ter um grupo controle num ensaio clínico randomizado é importante? Porque a produção de uma evidência de eficácia, ela depende de ter um comparador. Então, vocês lembram que está lá no PICOT também, a letra C de comparador, né? Eu preciso sempre comparar uma intervenção com outra para entender se realmente é daquela forma. Então, não adianta eu pegar e falar, peraí, vou aplicar a TCC aqui, em todo mundo tem depressão maior e, ó, nossa, que legal, melhorou 70% do grupo. Ok, mas para a gente produzir uma evidência de eficácia, eu preciso necessariamente entender se eu aplicar, então, terapia cognitivo-comportamental em pacientes com transtorno depressivo maior, é melhor do que eu aplicar psicanálise? É melhor do que a passagem do tempo? Então, eu preciso fazer esses diferenciais, né, esses comparativos, para conseguir produzir uma evidência de eficácia, tá bom? Então, depois disso, nós vamos fazer uma avaliação. E essa avaliação, ela vai envolver também diversos fatores. A gente vai considerar o resultado pós-intervenção. E a gente vai avaliar a remissão dos sintomas, vai avaliar o tempo que levou para que essa remissão acontecesse, se for uma remissão parcial ou uma remissão total dos sintomas. Isso tudo vai dar para a gente um direcionamento para entender, então é isso mesmo, essa intervenção aqui é superior à intervenção X, essa intervenção aqui é superior ou inferior a essa medicação. Se eu fizer essa intervenção mais medicação, é superior do que se eu fizer somente a intervenção X, tá?
Então, toda vez que a gente vai fazer uma evidência de eficácia, é importante que a gente sempre tenha um comparador, tá bom? Bom, felizmente, vocês, clínicos, nós, que estamos aqui na ponta, lidando com o paciente diariamente, a menos que você seja pesquisador, aí você vai ter que saber, né? Mas se você não for, você não precisa se pegar muito dentro desses detalhes, porque a gente vai ter quem vai fazer isso por nós, né? Que vão realizar as pesquisas e vão reunir, então, esses dados para a gente, tá? E aí, aqui, eu coloquei só como uma representação essa pirâmide das evidências, para a gente entendendo também uma coisa muito importante. Eu falei aqui, né, dos ensaios clínicos randomizados, e citei que eles são uma forma de estudo que traz para a gente uma evidência boa, uma evidência de boa qualidade, é porque a qualidade do estudo ela é extremamente relevante. Tem uma pirâmide mais atualizada, mas eu não coloquei ela aqui, não, mas só para a gente ter uma noção de como isso aqui funciona. Lembrando que isso não é uma pirâmide universal, não é uma pirâmide sobre a ciência como um todo, mas é quando a gente está dizendo de eficácia de intervenção. Então, quando a gente está falando de eficácia de intervenção, a gente precisa se lembrar que a gente vai partir da base da pirâmide para o topo. Então, lá na base da pirâmide, está o que tem, o que é um nível de evidência ruim. Então, opinião de especialista. O que é isso, né? Aqui, eu estou fazendo assim porque o doutor X diz que é bom. É essa a minha base, essa é a minha evidência. Estou fazendo dessa forma porque fulano falou que assim funciona. Porque, ok? Então, relato de caso, e aí a gente vai subindo esse nível de qualidade das evidências. Relato de caso, estudos de caso controle, estudos de corte, ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática e meta-análise, que aí é uma reunião, né, dos ensaios clínicos randomizados, desses estudos feitos, para a gente ter uma quantidade aí maior de estudos para observar esses resultados acontecendo, se repetindo, enfim, mas só para vocês terem essa dimensão, tá? E se eu fosse indicar para vocês um lugar que vocês encontram normalmente, a maior parte do tempo, a maioria que tem lá de boa qualidade é na Cochrane. Então, aproveitem aí a base, né, das universidades de vocês, entrem na Cochrane e pesquisem pelos estudos que vocês querem, as curiosidades que vocês têm, as coisas que vocês querem conhecer, porque por lá vocês encontram muitos ECRs de excelente qualidade, muitos estudos de excelente qualidade, tá? Bom, e aí a gente entra já dentro de uma das partes da lógica, né, de integração da psicologia baseada em evidências, que é a competência profissional, a expertise profissional, que está aliada também a esses últimos slides que eu falei para vocês. Então, o que é isso? É necessário saber conduzir o tratamento adequadamente. Não basta eu saber que a terapia cognitivo-comportamental é superior e é a melhor evidência para tratar transtorno depressivo maior, por exemplo. Isso não basta quando a gente está falando de prática baseada em evidência em psicologia. Eu preciso saber fazer, eu preciso saber praticar. Então, a expertise do profissional, a competência profissional, ela é extremamente relevante também. Então, melhor evidência disponível, a tomada de decisão, ela é um pedaço desse diagrama, né? A gente precisa reunir, então, outras habilidades, outras competências que fazem parte desse processo. É a mesma coisa de eu dizer, olha, eu sou cardiologista e eu sei a teoria de se fazer um transplante cardíaco, mas eu não sei a prática. Então, assim, eu posso matar o meu paciente na cirurgia. Então, uma coisa muito importante é a gente conseguir trazer o que a gente leu,
apreendeu, entendeu sobre essas melhores evidências disponíveis e traduzir isso para o contexto cotidiano, contexto da prática com o paciente, tá? Uma outra coisa que faz parte dessa competência profissional, dessa expertise, só um momentinho, é saber ler um estudo, avaliar a qualidade desse estudo, saber, então, trazer para a prática e, infelizmente ou felizmente, ler inglês. Isso hoje a gente consegue driblar com mais facilidade, mas a importância aqui da leitura em inglês é porque a maior parte dos estudos é publicado na língua inglesa. Então, vocês viram que eu coloquei lá no comecinho o estudo do Isaac, está em inglês, né? Outros estudos também importantes na própria Cochrane, vocês, PubMed, etc., vocês vão encontrar a maioria em inglês. Hoje a gente tem muitas ferramentas que ajudam a gente a fazer uma tradução, né, que trazem aí essa possibilidade, mas se a gente puder aperfeiçoar essa habilidade, vai facilitar também para que a gente interaja melhor, leia coisas mais longas, então, livros que não foram traduzidos, para que a gente consiga acessar e ficar mais atualizado com mais frequência, né, e não deixar isso passar, tá bom? Bom, seguindo aqui, um outro ponto são as particularidades do paciente, a subjetividade do paciente, o contexto do paciente. Normalmente, pegam muito no pé da PBE nessa parte, né? Mas eu entendo também que tem alguns outros vieses que fazem com que as pessoas simplesmente desconsiderem que um dos pilares da prática baseada em evidências em psicologia é levar em consideração o contexto, a subjetividade, as particularidades do paciente. Não é possível a gente fazer PBE sem considerar esse contexto, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Não basta utilizar as melhores evidências e não levar em consideração a subjetividade do paciente. Isso significa que, além de eu encontrar as melhores evidências disponíveis, aliar a minha competência profissional, conseguir colocar isso na minha prática, manter-me atualizado, eu preciso observar quem é o meu alvo final, que é o meu paciente. É o meu maior interesse, é para quem eu estou produzindo e adquirindo esse conhecimento. Então, adianta eu saber que DBT é a melhor evidência para tratar transtorno de personalidade borderline. Saber que a DBT tem um monte de intervenções que vão necessitar da leitura do paciente, ele vai precisar fazer isso. E o meu paciente, ele ser analfabeto, ele não conseguir ler, eu vou conseguir fazer essa aplicação com ele dessa maneira? Então, eu vou precisar adaptar, trazer aquilo para a realidade, para a necessidade do meu indivíduo alvo, do meu paciente, ok? E isso a gente vai pensar, eu coloquei aqui, né, esse ponto, mas tem uma gama de fatores que a gente vai analisar para conseguir trazer essa subjetividade de fato à tona, levá-la em consideração, desenhar de fato um projeto terapêutico que seja único, singular ali para aquele paciente e ainda assim seja baseado em evidências, né? A gente tem protocolos que facilitam nossa vida, mas não é uma receita de bolo, não vai funcionar dessa forma, né? Então, aqui é assim, 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 eu vou pegar e vou levar ali e pronto, trouxe para o paciente. Mesmo porque, normalmente, um diagnóstico, quando a gente está pensando, né, nesse nível, na psicopatologia, nunca é só isso que o paciente traz para o consultório. O paciente tem uma história, ele tem uma família, ele tem as vivências dele, ele tem as suas capacidades, as suas habilidades. É importante que a gente leve isso em consideração, observe e inclua isso dentro do processo, tá? Aqui, ó. Quando a gente está falando, então, de particularidades do paciente, é importante que eu consiga responder essas perguntas.
a minha intervenção está de acordo com os objetivos do paciente? Ou seja, as demandas que esse paciente trouxe ali para a terapia? Ele quer tratar, então, o transtorno de personalidade borderline, por exemplo. Então, ó, ela está de acordo com isso? As capacidades do paciente, os valores do paciente, essa parte aqui, ela não vai fazer muito sentido dentro da psicologia, não. Mas ela faz sentido, por exemplo, num contexto de prática baseada em evidência em medicina. Então, por exemplo, o paciente precisa de uma transfusão de sangue, mas a religião dele não permite que ele faça transfusão de sangue. Aí a gente entra nessa parte, ó, os valores do paciente que vão estar ali também sendo colocados em jogo com essa intervenção. Então, a minha intervenção, ela consegue caminhar na direção do que o paciente acredita, do que atribui significado para a vida dele, ok? Contexto sociocultural do paciente. Então, aqui a gente está falando normalmente de questões sociais, econômicas. Meu paciente, ele sabe ler. Meu paciente, ele é um adolescente que tem uma linguagem diferente, e aí eu vou trazendo também essa perspectiva, essa linguagem para ele. É uma criança, que eu também vou trazer uma linguagem ali para interagir com ela, para trazer ela para o tratamento, para entrar no mundo dela também e conseguir aplicar a minha intervenção, ok? E o estado clínico do paciente. Quanto mais maior, né, a gravidade, a complexidade, a gente vai também adequando o tratamento. Em alguns contextos, isso fica muito mais difícil aqui, quando a gente está falando de saúde mental, porque vem o atravessamento do financeiro. Então, usar mais intervenções. Então, meu paciente, ele precisa agora do tratamento terapêutico, ele precisa de psiquiatra, e aí a medicação é cara. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou tentar dialogar com aquele paciente e no entorno dele, na comunidade dele, ele vai conseguir a medicação lá no posto de saúde dele, por exemplo. Ele vai no CAPS fazer o tratamento com o psiquiatra e fazer a terapia aqui. Como que vai funcionar isso? Como que eu vou adequando isso também para a realidade dele, ok? Para algumas coisas, quando a gente pensa em contexto sociocultural, a gente tem algo mais estabelecido, como as diretrizes, né, econômicas e etc., para outras ainda nem tanto. Então, são estudos também que a gente precisa elaborar, entender melhor as evidências para conseguir alcançar tudo, tá? Seguindo aqui, as particularidades do paciente ainda. O paciente deve ter voz ativa na tomada de decisão. O que isso significa, né? Ter voz ativa na tomada de decisão. Significa que o meu paciente, ele está ciente das coisas que estão acontecendo. Ele está a par dos passos da terapia. Ele está entendendo o que é aquela intervenção. Ele está ativamente implicado também dentro desse processo de decisão, dessa intervenção, do que vai ser feito. E isso não quer dizer que a gente vai fazer o que o paciente quer, né? Não é isso. Mas observar também essa particularidade do paciente é um trabalho do psicólogo, porque a gente entra aqui no que é isso de interesse manifesto e interesse esclarecido, né? O que é isso? O interesse manifesto é aquele que o paciente apresenta na clínica, né? E o interesse esclarecido é aquele interesse racional, é o interesse que não está enviesado pelas emoções, pelas cognições daquele paciente. Então, o paciente chega para você e fala assim, aqui, eu quero reatar o meu casamento com minha esposa e eu quero que você me ajude nisso. Talvez esse paciente não tenha essa clareza no momento do que é para ele algo que está dentro de uma lógica, né, enviesada emocionalmente,
e que não corresponde necessariamente com o que seria o melhor para ele, por exemplo. Isso acontece com as pessoas o tempo todo. Terminou um relacionamento porque o relacionamento não tinha os mesmos objetivos, não tinha os mesmos valores, fulana quer ter filho, Beltrano não quer, aí eu quero insistir naquilo porque eu estou enviesada pelas emoções, a minha tristeza, a minha decepção, a minha raiva, viéses cognitivos de não vou conseguir ficar sozinho, nunca mais vou achar ninguém. Então, ajudar o paciente também a entender que nem sempre o que ele manifesta é realmente o que seria o melhor dentro do contexto de mantê-lo saudável emocionalmente, mentalmente. E isso não serve só para psicologia, né? Mas para vocês entenderem aqui do que se trata. Tá? Tudo bem por aqui? Tudo ótimo. Certinho. Bom, e aqui alguns deveres, né, do terapeuta: explicar os objetivos da intervenção, descrever os procedimentos, atuar de forma ética e responsável, listar potenciais benefícios e riscos, informar sobre as intervenções alternativas, respeitar o direito do paciente recusar a intervenção. Eu já recebi muitos pacientes que queriam, por exemplo, fazer constelação familiar, que queriam fazer uso de florais. Qual que é a minha responsabilidade, entendendo que eu devo respeitar a subjetividade do paciente e tenho um dever profissional? Eu vou trazer para o paciente o que envolve aquilo. Então, olha, o que é, né, a psicoterapia é X, o que é a constelação familiar é Y, incentivar o pensamento e a construção crítica para que ele faça essas buscas por ele mesmo também e consiga ir tirando as conclusões dele, explicar qual é o ônus e bônus de cada uma dessas intervenções, mas ele tem liberdade. Se ele disser para mim, olha, Fabi, eu quero sim fazer a terapia, mas eu quero também fazer o uso do floral. Eu não tenho como proibir o paciente de fazer isso. O meu dever ético, o meu dever enquanto psicóloga dele, é informá-lo, é deixá-lo ciente para que ele possa ter a liberdade e a autonomia de fazer uma tomada de decisão que não seja no escuro, porque é muito isso que a gente vê também, né? A pessoa não sabe o que é uma constelação familiar, não sabe o que é uma aromaterapia, não sabe o que é uma homeopatia, por exemplo, como funciona, se tem evidência, se não tem. E aí ela está ali tentando buscar tudo e qualquer coisa que vai ajudá-la naquele contexto, né? Então, a minha obrigação é essa, de trazer isso para ela, e aí ela faz as tomadas de decisão dela sabendo das possibilidades que existem, dos riscos, dos benefícios, tá? Então, esses pontos também são relevantes para a gente. E agora, falando um pouquinho sobre ética e PBE. Por fim, estamos chegando aqui, né, nos finalmente. Atuar com o PBE é um dever ético. Por que atuar com o PBE é um dever ético e faz parte do que a gente entende como a ética profissional da psicologia? Ela não é uma escolha baseada na mera identificação pessoal, mas ela é respaldada por questões éticas, por critérios científicos, e quem atua com a PBE está ali maximizando os benefícios e minimizando o dolo daquele paciente, né? Simplesmente pelo fato de que ele vai utilizar uma intervenção que tem uma maior garantia de ajudar aquele paciente, de fato, de tratar aquilo que para ele é um problema, de diminuir aquilo que causa um sofrimento para ele, né? E de minimizar dolo também por isso, enquanto faz essa evitação da perda de oportunidade. O que seria isso? Não deixar o paciente ali à deriva
gastando o tempo, o dinheiro, adoecendo ainda mais com intervenções que podem ser que não funcionem para ele, que não tenham uma probabilidade de funcionar para ele de fato, ou que tenham menor probabilidade de funcionar para ele de fato, tá? E isso que a gente constrói, né, fazendo prática baseada em evidência em psicologia, aumenta, inclusive, a confiança no trabalho do profissional, né, porque aumenta essa segurança de que o profissional que está me atendendo está respaldado pela ciência, consegue dirigir para mim uma intervenção que não é baseada em achismo, consegue dirigir uma intervenção para mim que traz, né, um aspecto do conhecimento que é produzido, que é avaliado, que é amplificado para várias pessoas, para ver se realmente faz sentido, né? Não é como, faz isso porque minha tia fez e foi bom, né? Então, aumenta, inclusive, a confiança no trabalho profissional e na própria psicologia, de que, olha, realmente esse profissional sabe o que ele está fazendo, ele tem condições de intervir dentro da psicologia. A gente poderia pensar o contrário também, né? A psicologia teve uma fase de muita descrença sobre ela mesma, né? Hoje a gente tem passado por um momento muito bom dentro da psicologia, em que a gente discute sobre saúde mental, em que se fala mais sobre a própria terapia, em que abertamente diz que se faz terapia, que se defende a necessidade de fazer terapia, que se indica para outras pessoas que façam, porque tem um cenário também que vai mudando a partir de quanto eu confio, eu me sinto seguro também, através daquelas intervenções que estão sendo postuladas ali, tá? E, claro, falando em ética, não tem como a gente não pensar aqui no próprio Código de Ética, né? Nas próprias diretivas do Conselho Federal de Psicologia. Está bem descrito lá claramente, se tem alguém aqui que ainda não leu o Código de Ética, leiam, e aí a gente vai encontrar aqui, ó, o psicólogo atuará com responsabilidade por meio de contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia no campo científico, de conhecimento e de prática. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. Prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentadas na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Trabalhar com PBE vai totalmente de encontro com o que o código profissional, o nosso código de ética diz para a gente, né? Não tem como a gente fugir disso e pensar isso de uma maneira muito diferente. Deixei aqui para vocês também recomendações de lugares, institutos que vocês podem ter mais acesso à formação em PBE, cursos livres, mini cursos, enfim. O INPBE, onde eu faço a minha especialização, o IPA do Daniel Gontijo, que é daqui de BH também, um excelente psicólogo, um excelente colega também, Grupo PBE da Fernanda Landeiro, ELO, Núcleo de Psicologia e Ciências do Comportamento, tem mais. A gente pode pensar em podcasts, a gente pode pensar em canais no YouTube falando sobre ciência, pseudociência, prática baseada em evidências de maneira geral, o próprio fisioterapeuta Léo Costa, por exemplo. A gente pode pensar no canal da Bibi Bailas Física e Afins, que também fala muito sobre ciência, pseudociência, para ajudar a gente a entendendo também um pouco melhor tudo que está ali, né, dentro da prática baseada em evidência, tá? Então, deixei aqui para vocês também, caso vocês não... Tem alguém que não conheça, que nunca viu, não sabe por onde começar, tá aqui,
tá? E, claro, a Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências, que quer facilitar, disseminar e incentivar a adoção de teorias e práticas psicológicas baseadas em evidências. E tem a promoção de atividades que vai disseminar essa informação, né, da prática baseada em evidência e contribuir na formação acadêmica de nós, né, da psicologia. A associação tem minicursos, eventos, os congressos, então, uma chuva de imersão em PBE a todo tempo e tem cumprido muito bem o seu papel. Tem também o podcast da associação, tem também o canal do YouTube, com vídeos sobre temáticas diferentes, para afiliados, os minicursos, tá? Então, a gente tem aqui uma diversidade de atividades também dentro da associação. E agora, eu vou agradecer vocês pela presença, espero que tenha sido útil, que eu tenha ajudado de alguma forma, né, a pensar um pouquinho melhor psicologia baseada em evidências. Eu já deixei lá no slide inicial e nesse aqui meu contato, meu e-mail, meu Instagram, também estou deixando da associação para vocês. Vocês podem ficar à vontade para me mandar e-mail, para perguntar, para interagir comigo também no Instagram, tá? Inclusive, eu tenho uma caixinha de ontem lá para responder. Vou lá daqui a pouco para poder fazer isso. Mas é isso. Muito obrigada, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Nós é que agradecemos, Fabiana. Vamos abrir agora para as perguntas. Quem tiver dúvidas acerca do que foi falado, quem quiser fazer sua manifestação, sugestão, elogio, tirar dúvidas, pode clicar em levantar a mão que a gente vai abrindo de um por um. A primeira que levantou a mão, que foi a Ana Maria, ela vai estar falando agora. Primeiramente, muito obrigada por essa aula, Fabiana. Eu estou, assim, encantada por tudo, sabe? Você trouxe, assim, um material de uma densidade, de uma riqueza, assim, fantástica. Eu estou, assim, encantada com você. Obrigada. A minha dúvida é mais sobre a questão da sua atuação no SUS e a busca por artigos e evidências de peso e relevância. Porque quando a gente pensa, então, que a maior parte dos artigos é na língua inglesa, o contexto é um pouco diferente do Sistema Único de Saúde aqui do Brasil. Como que você faz para encontrar artigos ou você adapta essa prática aqui para o contexto? Como que é? Ok. Gente, começando aqui, né, pergunta ótima, Ana, muito obrigada, tá? Primeiro pelos elogios, eu fico muito feliz que eu tenha me feito clara, que foi didático, que vocês entenderam. E vamos lá. Então, gente, a atuação no SUS, ela foi muito gratificante para mim, primeiramente, mas ela me mostrou também como a gente está longe de conseguir levar o que a gente precisa levar de prática baseada em evidências como um todo, não é só na psicologia, para o Sistema Único de Saúde e políticas públicas de maneira geral. No SUS, a tentativa, como a gente tem ali algumas diretivas, inclusive de não é psicoterapia, não é esse formato, né, do consultório, algumas adaptações a partir das ferramentas que a gente já tem aqui. Então, por exemplo, tem um livro, não sei se vocês conhecem, de terapia cognitivo-comportamental breve. Então, também dá para eu também dei plantão em hospital, em maternidade, bem no comecinho da minha atuação, e eu também utilizava dentro desse mesmo escopo. Então, terapia cognitivo-comportamental breve, a própria CTR, vocês conhecem, já ouviram falar? Da terapia orientada para recuperação? Então, a própria CTR, que é muito utilizada com pacientes crônicos, então, por exemplo, pessoas que têm ali o próprio diagnóstico da esquizofrenia, que no CAPS era uma diária, né, uma constante ali para mim, a vivência com pacientes com uma complexidade, nível de cronicidade também de adoecimento muito maior. Então, a minha tentativa era sempre de trazer um pouco
do que a gente tem descrito já na literatura e fazer essa mescla para tentar trazer isso para o cotidiano. Mas eu devo dizer para vocês que é muito difícil de fazer isso nesses contextos, especialmente no CAPES, onde eu trabalhava em equipe. Então, por exemplo, lá no CAPES, a gente tinha vários profissionais de especialidades diferentes com os pacientes. Então, não é só psicólogo e psiquiatra que atende o paciente. Para eu ter essa dinâmica também, às vezes o paciente ele vai ser atendido por mim, mas aí na semana que vem ele vai ser atendido por outra pessoa, porque a minha função no CAPS vai ser outra. Eu não vou estar mais no acolhimento, não vou estar mais lá na permanência de acompanhando os pacientes que estão inseridos no serviço, e isso vai dificultando um pouco a manutenção do trabalho assim. Então, a gente tenta usar também técnicas relacionadas à terapia de grupos, que reúne ali, né, os indivíduos que estão ali naquele contexto, a orientação para a família, mas é muito difícil de fazer a aplicação do jeitinho que ela deveria ser, é o que eu falei, né, trazer essas adaptações para o contexto. E a gente ainda carece demais de muitos estudos, de muitas bases para poder sustentar isso para a nossa saúde pública, né? Basta a gente olhar para o SUS e ver como tem pseudociência a rodo dentro dele. Então, essa dificuldade, ela é lá na base, ela não é só lá na ponta para atuação, né? Respondeu? Sim, respondeu. E faz sentido, né? Tipo assim, o que é uma pena também, porque quando a gente pensa em otimização de demanda, em redução de custo, a gente pensa em todas essas questões que envolvem a saúde pública, a prática baseada em evidências seria muito rica, né? Para dar continuidade na saúde pública. Faria todo sentido, né? Reduzir os custos, minimizar a retorno dos pacientes para o tratamento, mas estamos caminhando. Isso só da gente a autonomia desse paciente, né? Exatamente, né? Quem que é o próximo, Nathan? Nathan, sua vez agora. Oi, Fabiana. Queria agradecer aí pela palestra, foi muito legal, foi ótimo. E eu acho que a gente entendeu por que você fala tão bem, porque você é mineira, né? E nunca conheci um mineiro que não seja gente boa, né? Fabiana, eu tenho uma dúvida muito básica, na verdade, que eu acho que muita gente está pensando, provavelmente, porque eu, quando comecei a estudar PBE, também tive essa dúvida, que é a seguinte: a gente sabe que para cada tipo de transtorno e demanda do paciente, a gente procura, né, como você mesmo falou, o melhor tratamento. Mas supondo que o paciente esteja trazendo uma demanda que não seja envolvendo diagnóstico ou algo do tipo, como que eu escolho o meu tratamento para ele? Ok, aí a gente entra lá naquela parte do que eu falei para vocês sobre a particularidade do paciente, a própria expertise do profissional, e que eu disse que, olha, a tomada de decisão, ela não é necessariamente uma tomada de decisão clínica, né? Então, ela é um pedaço disso. Por quê? Porque aí eu vou formular a partir, por exemplo, da minha formulação de caso. Eu preciso ser um profissional que consegue fazer essa formulação de caso bem feita, para eu entender, então, quais são as ferramentas que eu vou utilizar, que não necessariamente serão ferramentas que estão ali descritas em um protocolo. Então, esse paciente, por exemplo, ele tem alguma dificuldade, por exemplo, em relações sociais, eu vou precisar utilizar com ele habilidades sociais, regulação emocional, trabalhar com ele crenças nucleares disfuncionais, as crenças intermediárias dele. Então, a formulação de caso clínico, ela vai dar para a gente também escopo para poder fazer isso. E todas essas intervenções, se você notar, elas estão ali dentro desses protocolos, dentro dessas evidências, mas a gente não vai usar, como eu falei, como uma receita de bolo. Eu posso ir pegando elementos também e trazendo isso para trazer para aquele caso específico, para aquela pessoa específica. A expertise clínica é exatamente isso, né? Às vezes meu paciente, ele até tem um diagnóstico, mas eu, por exemplo, gente, eu devo ter uns 5 pacientes com diagnóstico de TDAH. Não é a mesma coisa, nenhum deles. Então, o direcionamento do tratamento, ele vai muito além da aplicação do protocolo.
né? Eu preciso conseguir fazer uma boa formulação de caso para entender quais são as necessidades dele, para além da eliminação daqueles sintomas. Inclusive, o que na vida dele mantém e sustenta aqueles sintomas também da maneira como eles estão. Então, é isso, tá? Perfeito, obrigado. Imagina. Amanda. Fabiana, primeiro agradecer pela sua fala. Nossa, a gente está aqui encantados. Só mandando lá no grupo, gente, ela fala também, queria que ela desse aula para mim. Tá todo mundo querendo. Obrigada. Todo mundo te disputando para ter como professora. Fabiana, eu sei que você já tem um tempo de atuação, na saúde pública, você também é colaboradora da ABPBE, então eu acho que isso te dá uma visão também mais ampla sobre os processos. E eu queria te perguntar, na sua opinião, quais você acha que são os maiores desafios para a implementação da PBE no Brasil, em termos assim de formação acadêmica e de prática clínica? Tem alguma coisa que você gostaria de pontuar? Olha, primeiro, eu acho que é uma reforma que a gente precisa fazer da base. Então, isso que está acontecendo aqui, por exemplo, é uma parte disso, mas é a universidade como um todo, né? Então, não estou falando de uma universidade específica, mas a gente pensar que a formação do profissional de psicologia, ela não é uma formação que prepara ele para ter um pensamento científico, para raciocinar cientificamente. Eu não sei vocês, mas quando eu fiz metodologia de pesquisa, eu não aprendi metodologia de pesquisa. Eu aprendi a BNT. Eu não sei vocês. Então, assim, isso não é metodologia de pesquisa. Isso não é prático para mim. Eu aprender a ler um artigo, a entender sobre evidências, isso é prático para mim. Isso é a gente tem até meio que ojeriza, né, de falar metodologia de pesquisa, eu não quero nem ver. Quando tem uma palestra de metodologia de pesquisa, a gente tende até, vamos mudar o nome, porque senão o pessoal vai achar que a gente falar aqui de norma de escrita, etc. E não. Eu tenho que ensinar o meu aluno a pensar cientificamente para que ele possa entender o que significa prática baseada em evidência na profissão dele, aqui, né, em psicologia. Só que para a gente fazer isso, é uma reformulação como um todo, de grade curricular, ementa, e aí é um movimento que tem que começar com a movimentação do CFP, de CRPs. É uma movimentação que ela vem, e vocês, inclusive, podem movimentar isso muito mais, porque vocês são alunos, vocês trazem as demandas. Aqui, não tem aula disso na minha faculdade. Faz sentido, reitor, coordenador, não tem aula disso aqui, ó. A gente não tem aula sobre ciência, metodologia científica não é a BNT, não é isso que a gente quer aprender, demanda, né? Levar isso também para a faculdade, para as universidades, é uma das coisas que vai ajudar, e enquanto profissional, a gente fazer isso que a gente está fazendo, trabalho de formiguinha, né? Mas é aquilo que está lá no nosso código de ética, disseminar essas informações, fazer mais pessoas conhecerem a prática baseada em evidências, para que aos poucos também, quem veio antes da prática baseada em evidência chegar aqui no Brasil dessa forma, não se sinta atacado pessoalmente, porque esse não é o objetivo. E as pessoas pessoalizam muito as coisas, esse apego com a abordagem, por exemplo. Eu, inclusive, falo com os meus pacientes antes, quando eles vêm, né, fazer terapia, eu vou explicar um pouquinho o que é, eu sempre falo aqui, ó, eu estou terapeuta cognitivo-comportamental, tá? Porque se daqui a 5 anos a gente tiver outra configuração que vai trazer para a gente uma dinâmica diferente, que vai envolver aqui melhores evidências para eu conseguir atender melhor vocês, o que eu vou fazer? Atualização é isso. Então, não se apeguem à minha abordagem, porque eu também não sou apegada a ela. Então, isso é ensinado também, né? É aprendido. E eu acho que a gente tem uma resistência muito grande ainda da categoria profissional, mas eu entendo também que essa nova leva de psicólogos que está vindo aí, ela vem com uma cabeça mais aberta, entendendo que não é sobre ela,
não é sobre mim, não é sobre a Amanda, não é sobre a Mayara, não é sobre o Natan, né? É sobre o seu trabalho. Eu preciso adequar aquela ferramenta. Não é me adequar, é adequar a minha ferramenta, o meu instrumento de trabalho. Então, eu acho que o caminho é esse. Não tem uma resposta pronta, mas o caminho é esse. A gente conseguir discutir isso melhor com o próprio governo, levar demandas da população para trazer, né, esses pontos relacionados, por exemplo, ao contexto de saúde pública. Isso precisa ser grande, isso precisa ser maior, precisa chegar para mais gente em outros lugares. A gente tem feito essas movimentações. É aos pouquinhos, é um trabalho de formiguinha, mas a gente está caminhando, a gente está indo. Eu acredito que num outro evento, Vinícius, que a gente estava presente, teve uma outra palestrante, eu não vou citar números, porque eu não me recordo agora de cabeça, mas um levantamento sobre as disciplinas de psicologia no Brasil que eles estão fazendo, muitas faculdades sequer têm disciplinas de teorias cognitivas. Uhum. Então, assim, a gente está tentando com a PBE, mas a gente sabe que a questão, assim, de base, não que a PBE seja TCC, essa parte, mas que muitas vezes as questões de base já não são tratadas, então a gente tem realmente que começar devagar nas teorias que a gente tem, no que a gente tem, e tentar ver que não é sobre o que a gente acredita, mas é sobre o que é o melhor tratamento disponível para os nossos pacientes, né? Exatamente. A minha formação de base ali da faculdade, ela também não foi uma formação, vou falar o que ela foi, é mais fácil, ela foi uma formação psicanalítica. Vamos falar de psicopatologia, vamos falar de DSM-3. Não faz o menor sentido isso, DSM-3 lá em 80, a gente está no DSM-5-TR. O que eu vou fazer com DSM-3? Nada. Então, assim, não faz sentido, né? Eu tive poucas disciplinas de terapia cognitivo-comportamental. Eu tive 2 de análise de comportamento e uma de TCC, algo assim, em 10 períodos, mais de 60 disciplinas, estágios. Eu nunca fiz um estágio em terapia cognitivo-comportamental lá na faculdade. Não tive também, aqui trabalhando no SUS, a gente tem supervisão também. A supervisão era com uma psicanalista. Então, até os próprios psicanalistas dentro do serviço ficavam mais aqui, olha, muito poético o que ela falou, mas e aí, o que a gente faz com o paciente agora? A minha vontade era dizer, uai, não sei, vamos fazer poesia. Mais mineiro possível, uai. Vamos fazer poesia, porque, né, então, é o caminho que tem aqui, né, mas a gente vai trilhando, vamos juntos. Quanto mais estivermos juntos, mais fácil vai ser essa caminhada, né? Com certeza. Vinícius, você quer encaminhar para o encerramento? Sim, tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa, tirar mais alguma dúvida? Eu só queria tirar uma dúvida rápida, ela pode até parecer básica, mas eu só não queria finalizar com esse questionamento. Lá no comecinho, Fabiana, você falou sobre os confundidores, né? E entre os confundidores, você falou do efeito Hautnor. Pronto, perfeito. Que é basicamente o tempo de observação, né? Enquanto o paciente está sendo observado e ele apresenta essa melhora. Eu queria saber se a gente, enquanto profissional, se a gente consegue fazer essa diferenciação da efetividade do tratamento ou se é somente esse efeito, sabe? A gente consegue, sim. E a gente consegue porque dentro da prática baseada em evidências, do escopo ali do tratamento, tem uma coisa que se chama mensuração de progresso, que está envolvida dentro da PBE. E a mensuração de progresso, ela é uma etapa importantíssima da intervenção em terapia com prática baseada em evidências. E aí a gente tem vários instrumentos que a gente pode utilizar para fazer essa mensuração de progresso. Eu não vou explicar muito bem esses instrumentos, porque é mais complexo, mas a gente tem, por exemplo, o OQ45, que são instrumentos validados, tá? Para que a gente possa construir essa mensuração de progresso com o paciente, seja a cada sessão, seja depois de algum tempo.
os próprios questionários, escalas que vão ter e que vão ajudando a gente a fazer também essas percepções de fato da melhora e de onde está vindo essa melhora, o que eu estou provocando ali no paciente dentro do contexto de terapia, tá? Sim, sim, perfeito. Bom, se ninguém tem mais o que dizer, tem mais alguém? Mais alguém? Não tenho dúvida, mas só reforçar de novo, Fabiana, muito obrigada pela sua presença, por estar compartilhando com a gente. Como os meus colegas já disseram, é um assunto que a gente não tem muito contato dentro da faculdade, e estar aqui em grupo, procurando por fora e ter profissionais nos apoiando nesse momento, faz toda a diferença na nossa formação. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mayara, pela oportunidade que vocês me deram de poder estar aqui com vocês. Gente, é uma coisa que se eu pudesse eu faria sempre, todos os dias. É muito bom essa troca, tá? Eu fico muito feliz de ver vocês empenhados também em trazer isso para a experiência de vocês, em ter esse interesse antes de vocês virem para fora, né? Então, antes de nascerem psicólogos de fato, com o CRP na mão, vocês já estão aí mais preparados do que eu estava, por exemplo. Eu cheguei crua, apanhei um pouquinho, mas deu certo, né? Obrigada, viu? A gente que agradece. Foi muito esclarecedor. Desculpa, Vinícius, pode continuar. Pode ficar à vontade. Não, eu só queria agradecer novamente, porque, como a Mayara falou, é algo que é bem escasso e que a gente vê superficialmente, sabe, na faculdade, e ter essa oportunidade de ter uma profissional que já tem um embasamento, sabe, de toda a teoria, é muito esclarecedor para a gente, dá uma base, sabe, um chão para pisar, para quando a gente realmente formar, poder falar isso com propriedade. Bom, mais alguém? Obrigada, Vinícius. Bom, então, para finalizar, Fabiana, eu gostaria de fazer aqui o meu agradecimento pessoal, em nome da nossa Liga, a LAC, Liga Acadêmica de Terapias Cognitivas e Contextuais, e também da LATS, que é a Liga de Teorias Cognitivas e Comportamentais da Unisal, no nome da Amanda. Eu gostaria de estar expressando a nossa profunda gratidão aqui por você ter compartilhado conosco esse conteúdo de altíssimo nível, por assim dizer. Esse conhecimento que você transmitiu para a gente, aliado aí ao que os colegas já disseram, essa clareza, essa profundidade, a sensibilidade da sua fala, eu tenho certeza que trouxe um conhecimento que vai marcar para todos os que estiveram presentes aqui conosco. Foi uma verdadeira aula de excelência, por assim dizer, que nos inspira aí a seguir trilhando esse caminho da PBE, com ética, com humanidade, e trazendo o melhor da psicoterapia para cada paciente e para cada demanda. É uma honra para a nossa liga, é uma honra para nós, estudantes, poder contar aí com profissionais como você, que tanto contribuem para esse crescimento, né, na nossa prática acadêmica, na nossa formação acadêmica, na nossa prática clínica. E eu quero deixar aqui o meu muito obrigado, em nome de toda a nossa equipe da liga aqui de Anápolis, e em nome também da Liga da Amanda, de todas as ligas que participaram aqui, que a gente já falou no começo, tá? E eu espero que a gente possa, mais uma vez, aí no futuro, se encontrar, você trazer aí mais aprofundamento em cima dessa temática para a gente ir, porque, como se diz, hoje foi só apenas uma introdução, né? Eu espero que nas próximas a gente possa aprofundar aí nos temas aí e poder levar esse conhecimento aí para a prática clínica. Eu estou à disposição, viu, gente? Muito obrigada. Fico muito feliz de ouvir vocês, os feedbacks que vocês trouxeram. Me fizeram muito feliz. Vou passar meu final de semana nas nuvens. Você merece isso e muito mais, Fabiana. Muito obrigada, de verdade. Foi incrível. Inclusive, desculpa te interromper, Amanda, mas só antes que alguém saia, fiquem à vontade, tá? Para mandar e-mail, para mandar mensagem no Instagram, por favor. Eu estou à disposição para a gente sempre trocar. Se vocês precisarem, vocês podem contar comigo, tá? Incrível. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada, Vinícius, por ter conduzido, ter sido anfitrião desse evento, ter feito toda a parte de inscrição, ter organizado. Realmente, se a sua expertise também teria sido complicado a gente conseguir organizar algo nesse nível.
Muito obrigada, viu? E obrigada, Fabiana. Obrigada aos ligantes que estão presentes. Obrigada, pessoal. Foi uma honra. Obrigado, pessoal. Um bom final de semana a todos e até uma próxima. Um abraço. Valeu, Vinição. Tchau.